Boa noite, igreja. A paz. Amém. Bom, eu sou uma filha amada de Deus, lutando contra a dependência emocional, carência, procrastinação, orfandade, rejeição, ira, e meu nome é Júlia. Eu não fui planejada pelos meus pais, os dois eram bem jovens e namoravam. Minha infância é um grande trauma, marcada por muita dor e sofrimento. Meus pais brigavam demais. Eu sempre ficava acordada durante as noites, escutando brigas com muito medo. Havia muita ameaça e agressão verbal entre os dois. Meus pais se separavam constantemente. Eu e minha mãe já moramos em 14 casas de aluguel e sempre éramos despejadas porque ela não pagava o aluguel. Minha mãe sempre teve muito ciúme do meu pai comigo. Tudo que ela sentia em relação a ele, ela descontava em mim, me batendo, puxando o meu cabelo. Eu tinha muito medo dela. Lembro de um dia ter caído na dança com uma calça nova que ela tinha comprado. Havia entrado um caco de vidro no meu joelho, mas eu estava fora da competição, mas só conseguia pensar o quanto ia apanhar e decepcionar minha mãe por ter rasgado a calça nova. Sempre fiz de tudo para agradar a minha mãe, mas a cada dia me sentia mais rejeitada e odiada por ela. Eu ia para a cama dos meus pais toda noite e deitava do lado dela. Ela me expulsava e mandava eu ir deitar do lado do meu pai. Ela chamava o meu quarto de favela, me chamava de porca e muitas outras coisas, e isso me doía demais, porque eu só tinha 7 anos. Meu pai tocava na noite, sempre deixando eu e minha mãe sozinha. Meu pai traía demais a minha mãe. Lembro de pequenininha andando com ela de madrugada, indo atrás do meu pai nos bares que ele tocava. Mas meu pai sempre foi o melhor pai do mundo. Cuidava de mim, atencioso, sempre se importou muito comigo e sempre fui tudo para ele. Na escola, na minha casa, sempre fazia de tudo para agradar e buscar a aprovação das pessoas. Ia muito na minha avó materna. Lembro de lá ser o meu refúgio e onde eu contava tudo o que minha mãe fazia comigo. Quando eu tinha 9 anos, minha mãe decidiu deixar o meu pai. Estava tendo um caso com o chefe dela. Na verdade, ela disse para mim que me deixaria também com meu pai e conversava com a amante dela, combinando de ir embora na minha frente enquanto eu chorava. Minha casa era marcada por brigas, ameaças, adultério e muito sofrimento. Lembro muito da primeira semana de julho de 2009. Minha mãe colocou uma mala na sala da minha casa, fazendo questão de mostrar para mim e para o meu pai que ia embora. Dia 2 de julho de 2009, uma quinta-feira, um dia bem incomum na minha casa. Minha mãe fez até morango com leite condensado, que na época era minha sobremesa favorita. Foi uma noite bem harmoniosa entre nós 3. Meu pai foi me colocar para dormir como sempre, e minha mãe passou no quarto e disse: "Amor, estou te esperando no quarto." Um grande espanto, porque minha mãe nunca havia chamado meu pai de amor. E nesse dia específico eu capotei. Bom, essa foi a última frase que eu ouvi da minha mãe. Acordei no meio da noite, com pessoas falando, fui de olho fechado até a porta. Quando abri meu olho, minha mãe estava na escada, morta, cheia de sangue. Durante a noite, meu pai e minha mãe brigaram muito, se bateram. Segundo meu pai, minha mãe pegou uma faca para matar ele, mas ele tomou da mão dela e enfiou nela. Arrependido, tentou se matar, se jogando da laje, mas não conseguiu. Desde esse dia, minha vida virou um inferno. Sem mãe, meu pai sendo preso, tendo que ir numa delegacia com 9 anos falar detalhadamente sobre a minha vida. Lembro de, nesse dia, ter ficado entre a delegacia e o conselho tutelar. E lá descobri que meu pai tinha feito isso. Quando eu voltei para a delegacia, meu pai estava depondo, falando de mim, e saiu chorando, coisa que eu nunca vi, da delegacia e disse: "Filha," ajoelhado também, "filha, me perdoa. Eu vou pagar por tudo que eu fiz." E eu logo gritei: "Pai, eu te perdoo. Eu te amo. Vamos para casa comigo." Cena essa que fez a delegacia parar. Depois disso, fui obrigada a morar com a minha família materna. Eu era muito mais próxima da família do meu pai. Fiquei com depressão, comia compulsivamente, só queria dormir e odiava ir no psicólogo. Minha família havia sido quebrada. Me sentia mais órfã e sozinha do que nunca. Tinha medo de criar relacionamentos na escola e em todos os lugares, porque tinha medo que as pessoas, sabendo da minha história, não me aceitassem. 2 meses após o acontecido, implorei para os meus avós que me deixassem ficar uma semana com a família do meu pai. Com muito custo, consegui. Na semana que eu estava lá, meu pai saiu da prisão. Fiquei muito feliz e só ficava grudada nele. Lembro de logo quando ele saiu, uma mulher apareceu, Ariane. Sempre gostou dele, foi ver ele e está até hoje lá. Minha madrasta, que eu amo muito.
Minha mãe tinha morrido e tenho uma estranha com meu pai. Nem tive tempo de digerir tudo com ele, de termos uma conversa. 2 anos depois nasce o meu irmão. Hoje, o amor da minha vida. Mas antes, alguém que veio para completar uma família da qual eu não fazia parte, da qual me sentia completamente excluída. Fui ficando cada vez mais fechada, carente e sozinha. Aos 11 anos, perco meu avô materno. Meu chão mais uma vez se abre. Aos 13, começo a gostar de um menino na escola. Meu pai quase nunca me falava não, até porque ele tinha tirado a vida da minha mãe. Namorei com esse menino 3 anos. Me tornei totalmente dependente emocional dele e da família dele. Eles me aceitaram e aceitaram a minha história. Eles vinham nessa igreja e me trouxeram. Em 2014, fui no retiro e aceitei Jesus, mas não permaneci. Nesse ano, meu pai foi julgado, que depois de 5 anos em liberdade, teria que ser preso novamente. A família do meu namorado foi para o interior. Parei de ir na igreja porque ia mais por causa dele. Em 2015, meu pai vai preso. Mais uma vez, meu chão se abre. Odiava ficar na minha casa, não queria morar com a minha madrasta e meu namorado estava no interior. Até que a Heloísa Valentim começou a me mandar muitas mensagens para eu ir na célula. Resolvi ir. Fiz os encontros da igreja, perdoei minha mãe porque achava que a culpa toda era dela. Reencontrei meu amigo de infância, Mateus, e nesse tempo começou o Na Brasa. Eu realmente encontrei Jesus e vivi o meu primeiro amor. Orava sem cessar. Só queria viver com Jesus. Em casa, era rebelde e só queria estar na igreja. Decidi terminar o meu namoro porque entendi que não era isso que Jesus queria para minha vida. Doeu muito, porque era nesse relacionamento que eu me sentia amada e aceita. Mas conheci a Jesus e ganhei uma família muito especial. Em especial, bem no começo da minha caminhada, queria agradecer a Edileuza, o Edinho, a Elô, o Mateus, a Lila e o Tico e outros tão especiais que me receberam e me têm até hoje como família. Comecei pela primeira vez me sentir parte de algo. Conheci o único capaz de me amar da forma que sou, o único capaz de preencher todos os meus vazios. Minha adolescência foi cheia de crises, dores, comecei a entender o que meu pai tinha feito de fato. Eu e ele éramos muito amigos, mas a nova família dele me afastou dele. Então tinha sérios problemas com todos dentro da minha casa. Por ter perdoado minha mãe, toda a raiva que eu sentia passou e comecei a sentir a dor da saudade e a falta de ter uma mãe. Fui cada vez mais conhecendo a Jesus e ele foi mudando a minha vida. Fui crescendo espiritualmente, mas tinha uma ferida muito aberta com o meu pai. Em 2018, tive a maior crise da minha vida por causa da história dos meus pais. Além disso, minha outra irmãzinha nasceu, na qual eu rejeitei de diversas formas. Seria mais uma pessoa na família que eu não me sentia parte. Não aguentava mais de dor na minha alma. Estava decidida a me matar, mas eu mascarava isso muito bem, afinal já cuidava de pessoas. Esse mesmo ano, comecei a namorar o Bruno. Havia conhecido ele em 2016 e já gostava dele há um tempo. Um dia contei para ele a minha decisão de me matar. Que dia marcante. Choramos no carro, ele orou por mim, declarou palavras sobre a minha vida que só poderia ser do Espírito Santo. Penso muito que Jesus usou a vida dele para me salvar. Comecei a fazer terapia, descobri que eu estava vivendo luto depois de 9 anos. A Débora Piva me chamou para um café e propôs que começássemos um discipulado. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Fui curada em muitas áreas, perdoei meu pai de novo e também a minha madrasta. E decidi ser curada pelo Senhor. Com 21 anos, me casei. As coisas continuavam difíceis com a minha família, mas muito melhor. Já amava muito os meus irmãos e tinha um bom relacionamento com todos, coisa que só Jesus pode fazer. Bom, finalizando, a minha vida sempre foi marcada por perdas, rupturas e dor. Mas Jesus mudou a minha história e me escolheu mesmo sendo a mais improvável possível. Hoje, meu relacionamento com meu pai, com a minha madrasta e meus irmãos é de muito amor, apesar das dificuldades. E o 30 Semanas, ele me ajudou muito a não ser mais refém dessa dor, dessa história, e a cada dia tenho saído desse lugar de vítima, e das minhas feridas tem saído poder para curar. Tenho confiado no Senhor e entregado a minha história e as minhas dores. Também no 30 Semanas, finalmente encontrei a minha verdadeira identidade de filha amada, e entendi que o Senhor nunca me rejeita. Ainda tenho muitas dores, muitas dificuldades com meu pai, muitas feridas, dificuldades de administrar as minhas emoções, dificuldades em depender da opinião das pessoas, mas com uma só certeza e confiança. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigada pelo silêncio de vocês. Que bênção, muito bom, testemunho poderoso de transformação, e isso é só o começo, porque a transformação não para, porque
nós viemos aqui para entregar tudo. Quem veio para entregar tudo aí? Amém? Então, a transformação não para. Porque eu quero entregar tudo, mas eu não consigo entregar tudo. Porque nós vamos entregando uma área de cada vez, e mesmo cada área, também não entregamos tudo de cada área. Sempre há um progresso, sempre há um detalhe, sempre há uma questão, sempre há um comportamento, sempre há um sentimento, sempre há um pensamento, sempre há uma lembrança mais antiga, sempre há alguma coisa nova. Mas o fato é que nós podemos confiar completamente em Deus e entregar tudo. Amém? Então, diga para Deus: eu entrego tudo. Amém? Estamos obedecendo a palavra de Deus no Salmos 37, versículo 5, que diz lá, pode projetar, Salmos 37, 5, estamos na página 131 do livro novo. Qual é a página do livro velho? 125 do livro velho. Ok, da edição antiga. Então, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A versão de Almeida revisada diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele agirá, ele tudo fará. Então você pode entregar tudo que Deus vai dar conta. Eu não dou conta da minha vida, eu não dou conta da minha esposa, eu não dou conta dos meus filhos, eu não dou conta dos meus discípulos, eu não dou conta do meu trabalho, porque eu sozinho não consigo. Mas Jesus, que nos ensinou: sem mim vocês não podem fazer nada, ele também disse: eis que eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Então, sozinho nós não conseguimos, sozinho eu não consigo, mas com Jesus nós conseguimos. Por isso que podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Não é que vamos virar super-homens e não teremos problemas, mas os problemas que muitas vezes nós não conseguimos lidar, com Jesus nós conseguimos lidar. E o maior problema do ser humano, sem dúvida, diz respeito, psicologicamente falando, à rejeição, que é universal. Quando entrou a queda foi a entrada do pecado. Houve a entrada imediata de um sentimento de rejeição para conosco. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Logo depois, estou nu, se envergonharam. O que foi isso? Sentimento de quê em relação a si mesmo? Rejeição. Logo depois, peraí, a mulher que tu me deste. Rejeição. A mulher, não fui eu, foi a serpente. Querendo colocar a culpa em outro. Então vemos, em primeiro lugar, a rejeição do homem para com Deus. Porque quando o ser humano, homem e mulher, os dois pecaram juntos, e os dois são responsáveis. Não foi a mulher que pecou, foi o homem e a mulher que pecou. Claro, a mulher pecou primeiro, mas o homem pecou primeiro do que ela. Se fôssemos considerar um cenário idealista, mas objetivamente a mulher, cronologicamente, pecou primeiro. Eu disse que o homem pecou primeiro porque o contexto de Gênesis 2 é de que o homem estava perto, estava ouvindo, ele estava vendo. Então houve um pecado de omissão, ainda que ele não desobedeceu primeiro, foi a mulher. Então, realmente, cronologicamente, a mulher pecou primeiro, mas logo em seguida ele pecou. Então, a queda da humanidade aconteceu com
o homem caindo, porque ele de fato tinha um cetro de autoridade ali que ele poderia ter evitado, não evitou. Então, o fato é que os dois são 100% responsáveis pela queda, mas a queda começou com a rejeição para com Deus. Ela continuou com a rejeição para si mesmo. O homem estava nu, a mulher estava nu, rejeitaram a si mesmo. Continuou com a rejeição do outro ser humano, rejeitando a mulher rejeitando o homem, e continuou rejeitando a própria natureza, e a natureza rejeitando o ser humano, e a natureza rejeitando a natureza. Houve essas 5 rupturas, as 3 primeiras que nos interessam hoje diretamente, e nos interessam no 30 Semanas, que diz respeito a se acertar a sua vida com Deus, a acertar a sua vida consigo mesmo, a acertar a sua vida com o próximo. Por isso, nós queremos tirar toda a rejeição e colocar toda a aceitação. E é disso que nós estamos falando, entregar toda a rejeição e viver toda a aceitação. E Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens, porque ele foi rejeitado por tudo e por todos, abandonado por todos, e ele experimentou. A rejeição é um tipo de tentação também. E a Bíblia diz que Jesus experimentou todas as tentações, todos os tipos de tentações, para que em tudo ele pudesse ser aquele sumo sacerdote que se identifica conosco, tendo empatia, tendo compaixão, sabendo que nós passamos, embora ele nunca tenha pecado, e ao mesmo tempo, por ter passado por tudo e ter vencido tudo, ele, e somente ele, pode ser o exemplo e ao mesmo tempo o ajudador pela ação do Espírito Santo, para que nós vençamos esse problema, que é o maior problema emocional do ser humano, a rejeição em relação a Deus, em relação a si mesmo e em relação ao próximo. E então diz aqui o texto de Isaías 53:3, pode projetar, texto profético, mas verdadeiro, que Isaías viu isso aproximadamente 730 anos antes de Cristo, antes de Jesus nascer, mas foi uma visão do Espírito Santo. Então, isso de fato aconteceu e Jesus viveu essa rejeição. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Não queria nem olhar para ele. Esse Galileu, esse Nazareno. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, em consideração, em dignidade, em respeito. Tanto que Jesus foi crucificado nu, o auge do símbolo da rejeição ali, seminu ali, crucificado, uma cruz, morte de bandido, de assassino, sofrendo brutalmente em todos os sentidos. Por isso, se tem alguém no universo que sabe o que é rejeição, esse alguém é Jesus. E se tem alguém no universo, e tem, ainda bem que tem, que pode nos ajudar a experimentar a aceitação e vencer a rejeição, é Jesus. E Ele está conosco. E Ele diz: olha, venham a mim, que eu nunca lanço ninguém fora. Venham a mim, todos vocês estão cansados, oprimidos, cheios de rejeição, e eu vou dar alívio, eu vou dar a aceitação. A palavra rejeição significa ser descartado, ser desprezado, não ter nenhum valor. Ser rejeitado é crer que as pessoas pensam e falam, crer no que as pessoas pensam e falam acerca de você, a opinião dos outros, que normalmente é negativa. Tipo, eu nunca quis você, não quero saber de você, você não tem valor, você não é o que eu esperava, você não é
o que eu queria, você não presta, o que você faz não serve, está errado, não é adequado, você nunca acerta, você só pisa na bola. Enfim, todas essas frases que significam essa rejeição e muitas outras. E Jesus, então, ele enfrentou toda a rejeição em todas as áreas. E por isso, ele é aquele que nos capacita, é aquele que pode nos dar a vitória. Por outro lado, o especialista em usar a rejeição contra nós também está presente ao nosso redor, buscando como um leão a quem possa tragar. Quem é esse? O diabo, Satanás. E como ele encontra a brecha? De muitas maneiras, mas a principal é pelos nossos sentimentos. E o principal sentimento, seja expressado, ou seja, como consequência dos sentimentos de rejeição, vem outros sentimentos, e o diabo então vai se aproveitando disso para atacar a nossa vida espiritual, para plantar essas sementes de rejeição, que muitas vezes são plantadas por décadas nas nossas vidas, e o diabo vem e se aproveita dessas sementes. E essas sementes de rejeição vão produzindo atitudes ruins, vão produzindo comportamentos equivocados, vão produzindo erros, vão produzindo sofrimento, vão produzindo distorções, vão produzindo ações e sentimentos e comportamentos e pensamentos fora do ideal de Deus, fora do amor de Deus, e Deus quer que nós experimentemos o amor. É para que sejamos essa árvore boa que dá fruto bom, e não a árvore ruim que dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelo seu fruto. E para isso, então, nós temos que entender essa árvore. Pode projetar a árvore aí das emoções, que temos aqui as raízes, que são esses sentimentos de rejeição, essas experiências de rejeição, que são os bloqueadores do amor de Deus e que são os canalizadores dos demônios e os canalizadores da amargura, os canalizadores da rejeição e as suas expressões, que são basicamente consequências da orfandade, que é a falta do sentimento de pertencer a Deus, de ser um filho amado de Deus. Por isso que nós afirmamos todas as reuniões: eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, porque exatamente assim nós experimentamos essas situações e essas vitórias. E aí, quando passamos por abusos, traumas, escolhas erradas, escolhas dos outros que recaíram sobre nós, então isso bloqueia o sentimento do amor de Deus e produz, então, a árvore que Satanás vem alimentar, que é exatamente fruto da rejeição. Pode continuar a projeção aqui, que apagou aqui na tela, que eu não sei o que aconteceu aí. Voltou. Então, essa árvore aqui da rejeição, vou ficar aqui no meio, porque se eu ficar muito para lá, sai da visão aí da câmera. Então, aqui da câmera, aqui temos então os galhos, que são exatamente as manifestações da rejeição, que são várias manifestações. Então temos a procrastinação, temos as compulsões, temos a sexualidade distorcida, tem a dependência química, tem a codependência emocional anulativa, que a pessoa quer impor, que se anula para que o outro
se exalte, para que o outro viva e tenta viver a vida do outro. É a impositiva que corta a vida do outro. Enfim, nós temos todas essas rejeições, e o oposto é experimentar a filiação, experimentar a adoção completa que temos em Jesus, do amor incondicional de Deus, e esse amor, então, como filhos de Deus, sendo aceitos por Deus como filhos amados, então o amor flui, e aquela rejeição é quebrada, e essa árvore muda, ela sai e entra uma outra raiz, que é uma raiz de amor, e nós, em vez de estarmos enraizados na escuridão da orfandade, que o primeiro órfão, por opção, Satanás, escolheu viver na escuridão, longe de ser um filho amado de Deus, por escolha própria, então nós escolhemos Deus e o seu amor, e aí flui a graça sobre nós, e flui em amor, flui em paz, flui em bondade, amabilidade, flui em domínio próprio, flui em alegria, flui em fé, flui em mansidão, flui em todo o fruto do Espírito, em amor, principalmente as suas consequências, e assim nós vencemos toda a rejeição, porque não existe nada pior do que viver uma vida construída sobre a rejeição. E essa vida na rejeição, ela nos é muitas vezes imposta pelos sistemas que estão nos oprimindo, pelas forças que estão nos oprimindo. E exatamente Satanás, como já falamos, é o primeiro a nos oprimir e querer colocar a rejeição, sempre tentando lançar essas setas, esses pensamentos de que você não é aceito, de que você não presta, de que você não pode, de que você está incapaz e que você está na pior. Porém, nós temos o mundo também com o seu sistema influenciado por Satanás, com os seus valores que também vão nos rejeitar, porque, sem sombra de dúvida, qualquer um de nós aqui e qualquer outro que está vivendo aqui na Grande São Paulo ou em qualquer outro lugar, qualquer ser humano, sempre estará muito aquém dos parâmetros do mundo, porque os parâmetros do mundo, eles nunca são atendidos por nenhum personagem do mundo em todos os seus aspectos, porque ninguém é bom o bastante, ninguém é habilidoso o bastante, ninguém é bonito o bastante, ou bonita o bastante, ninguém é talentoso o bastante, ninguém tem riqueza o bastante que fique satisfeito, ninguém tem saúde o bastante, ninguém tem inteligência o bastante, ninguém tem sabedoria o suficiente para atender todos os parâmetros do mundo. Ninguém. Por isso, todos são frustrados pelo sistema do mundo. Ainda que alguns atendam em algum período, depois deixam de atender, porque só um aspecto, logo depois deixam de atender, porque a decadência vem. E exatamente também o nosso interior sem Cristo é a nossa carne, que é uma natureza pecaminosa decadente, que ela mesma nos engana e nós somos enganados por ela e ela nos oprime. E vem a frustração e vem esse vazio existencial na nossa alma. E é preciso entender que esses três, eles são inimigos da nossa aceitação, da nossa identidade como filhos amados de Deus. O mundo sempre vai dizer que você não é capaz
e que isso não é importante, que você faz ou que você é, não tem importância. O velho homem também vai ecoar isso, e a nossa natureza egoísta vai buscar as coisas erradas. E o diabo nem se fala, o tempo todo ele vai apontar isso para que sintamos a nossa rejeição. E essa rejeição vai nos desequilibrar para que estejamos buscando então aceitação exatamente nesses galhos que não podemos buscar, na compulsão por bens materiais, na compulsão por sexo, na pornografia, na procrastinação, na codependência emocional, na sexualidade distorcida, na dependência química, no perfeccionismo, na religiosidade, enfim, em várias válvulas de escape que nos levam ao desequilíbrio. Então nós precisamos entender que essa rejeição, todas as rejeições, serão uma porta para a ação espiritual maligna que vai atuar em nós. E muitas vezes essa rejeição vem do ventre. E aí tem então a pergunta no final da página 133 ou 127, que está dizendo aqui: seu nascimento foi planejado pelos seus pais? E aí responda aí, porque se foi sim, tudo bem. Se foi não, causa problemas. Se você não sabe, provavelmente alguns problemas tem. E algumas causas do sentimento de rejeição, na página seguinte, que são aí para você cravar aí essa bolinha, enchendo a bolinha aí, claro, se você teve isso na sua vida. Uma gravidez indesejada gera rejeição. Tentativa de aborto, rejeição forte. Uma criança nascida com o sexo não esperado, que é os pais queriam um menino, ou o pai queria um menino, vem uma menina. Isso gera um sentimento de rejeição. Ou queria uma menina e vem um menino, gera um sentimento de rejeição no menino. Se era uma menina e tinha a expectativa de menino, gera o sentimento de rejeição na menina. Uma criança nascida com deficiência, qualquer dificuldade de aprendizagem, problemas físicos, aparência, gera rejeição. Comparações com outro irmão. Se você vivenciou isso, vai marcando. Abandono pelos pais, se você foi abandonado, ainda que não da casa, mas dos pais, é algo que é forte. Eu passei por uma experiência de ser abandonado dentro da minha casa, com meu pai morando juntos, pela minha mãe, porque ela simplesmente colocou uma babá para me amamentar e foi trabalhar, e logo depois ficou grávida do meu irmão menor. 1 ano e 7 meses depois, com 1 ano e 7 meses de idade, ele nasceu. Então houve um sentimento de rejeição bem grande da parte da minha mãe, que estava presente lá, mas eu me sentia abandonado. Primeiro, senti abandonado porque me colocou a babá e ela estava lá. Depois, porque veio o meu irmão, e naturalmente a atenção maior era pelo menor. E eu me senti abandonado de novo. Se houve uma adoção, você se sente abandonado pelos pais biológicos, é inevitável. A morte de um ou ambos os pais gera um sentimento de abandono em qualquer idade, lógico. Quanto menor a idade, maior esse sentimento. Um abuso pode ter sido físico, sexual ou não, uma surra ou bater no rosto, ou humilhação, pode ser palavras duras, xingamentos, palavrões, pode ser privações, castigos, coisas desequilibradas. Tudo isso marca como rejeição o nosso interior. Pais com problemas mentais, pais que têm problemas de dependência química, pais que têm problemas que ficaram presos, pais que ficaram falidos, pais que ficaram marcados como derrotados em qualquer contexto, geram influências, ou
problemas graves de saúde dos pais. Tudo isso geram traumas. Circunstâncias de privação, enfermidades crônicas que você passou, hospitalização prolongada, ficou muito na maternidade, maus tratos de cuidadores, babás, tios, avós, irmãos, padrastos, madrastas, abusos de qualquer esfera de liderança, professores, bullying, chefes, patrões, líderes, colegas, rejeição de colegas, o famoso bullying, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade, adultério, divórcio e outras experiências que você possa ter tido, você relaciona aí que tudo isso, sem dúvida, está causando rejeição na sua mente, no seu coração. Você se identificou com algumas dessas situações? Então mostra o círculo. Por outro lado, temos aqui no item 3 alguns dos resultados da rejeição, que são as compensações da rejeição. Tentativa de compensação. Não compensa nada, mas é uma tentativa, uma falsa compensação, porque não compensa. É uma válvula de escape, mas é uma válvula furada. Rebelião, ira, no seu comportamento, no meu, amargura, culpa, inferioridade, baixa autoestima, escapismo, incluindo sonhar acordado, vícios em drogas, álcool, televisão, trabalho excessivo, criticismo, estilo de vida de pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, sensação de inadequação, dureza, desconfiança, autocomiseração, competição, ciúmes, perfeccionismo, e outras rejeições aqui, compulsões, pornografia, etc. Várias aqui podem ser alistadas nessa lista aqui enorme. Com quais resultados acima você identificou? Sublinhe, e outros que você se identificou, você coloque aí. Importante para você entender que são áreas que precisam ser trabalhadas. Percebemos que as pessoas que têm algum problema de rejeição acabam, de alguma maneira, tomando atitudes para chamar a atenção. Na escola, alguns sentam isolados só para ver se alguém vai dar atenção. Essas pessoas ficam no estado de autocomiseração, autopiedade, fazendo com que as pessoas sintam pena delas, para que, através do sentimento de pena, ela obtenha uma atenção que ela quer. Então, ela procura fazer isso uma vitimização, se colocando nesse papel de vítima, de coitadinho, às vezes até simulando problemas que não existem para ter atenção, ou até doenças, ou doenças psicossomáticas. Começam a manifestar sintomas físicos que são consequências de doenças, de distúrbios emocionais. Muitos adolescentes podem também ter atitudes rebeldes, ou crianças, choro descontrolado. Todas essas atitudes são válvulas de escape para expressar o sentimento de rejeição, que são expressões inadequadas, mas é a única expressão que muitas vezes a pessoa tem. E isso é um campo fértil para as sementes de Satanás, é um campo fértil para a influência de Satanás na vida de quem sofreu essas rejeições. Então o diabo é especialista em estar ao redor assim, buscando uma brecha de rejeição. Entre outras coisas, essa é uma ação principal dele, porque toda brecha de rejeição, ele vai entrar por ali para manipular a pessoa, aprisionando-a emocionalmente, para aprisioná-la espiritualmente no pecado, na autoimagem baixa, na paralisia espiritual, na dificuldade de relacionamento, no adultério, na prostituição, na homoafetividade, na homossexualidade, enfim, todas essas situações que geram essa rejeição em nós podem ser usadas por Satanás. Eu tenho uma frase
de um pastor que é um grande ministrador de cura emocional, autor de vários livros e cursos na Missão Jocum de Curitiba, onde ele fica, mas dá curso no mundo inteiro. Inclusive, ensinou muito para os nossos amados e queridos Moisés e Sandra, o pastor Cote. E ele diz isso: a dor emocional é o mais alto nível de tentação que pode nos abordar, induzindo-nos impiedosamente a reações pecaminosas que se transformam em fortalezas espirituais que prendem a alma e contaminam o espírito. Então, é verdade aí, exatamente a brecha emocional que gera o ataque espiritual. Percepção da rejeição. Também precisamos entender que um sofrimento de rejeição, ele gera dor emocional, e essas raízes de rejeição geram perturbações, e a pessoa acaba se autodepreciando e se desvalorizando. Você tem sido sincero consigo mesmo? Tem sido sincero com os outros? Há alguns mecanismos também que a rejeição se retroalimenta. Ela vai crescendo dentro de nós, vai produzindo mais rejeição em nós, e que precisamos tomar cuidado. Se você fez, preste atenção para sair fora dessa armadilha, dessa gaiola do passado. E que são mecanismos que vão fortalecer a rejeição, que nós precisamos sair dele e não praticá-los novamente. Votos secretos. Eu fui abusado, ninguém vai mais fazer nada comigo. Eu não tive muita comida, então eu vou comer, quando eu tiver dinheiro, eu vou comer o que eu quiser e ninguém vai falar nada. São coisas que são tipo votos secretos. Ou do dinheiro, eu vou comprar o que eu quiser, porque eu não tive, agora eu vou ter. Quando eu tiver, ninguém vai me segurar. Então, outras usam fingimento, fingindo ser outra pessoa só para tentar impressionar ou vencer esse interior, mas, na verdade, fantasia pura, fingindo ser o que nunca foi. A autodefesa também, a rejeição, ela machuca a todos. Então, nós sentimos rejeitados e vamos rejeitar os outros. E assim, nós vamos partir para a ira e outras manifestações de autodefesa, mas que são autodestrutivas e destroem os outros também. Outras pessoas têm a autojustificação de tudo. Então, qualquer coisa ela vai ter uma explicação, porque ela é incapaz, por causa dessa autoimagem fraca produzida pela rejeição que sofreu, ela é incapaz de lidar com a rejeição, então está sempre justificando tudo, não consegue nem reconhecer uma atitude errada. Então, ela está sempre certa, e quando tem um erro, não foi ela nunca, foi o outro, ou alguém que causou, alguma coisa causou, menos ela, porque ela não consegue lidar com isso, e isso só aumenta o sentimento de rejeição. Não é alívio, aumenta, na verdade. Ou comprar proteção, para que ninguém nos rejeite. Começamos a fazer coisas fazer coisas para aqueles que nos dão atenção, para podermos desenvolver um relacionamento. Começamos a estar agindo demais, adulando demais, comprando tudo que a pessoa quer, que a criança quer, pais que dão tudo para os filhos, namorados que dão tudo para a namorada, namoradas que vivem ligando, esposas que vivem vigiando o marido, vivem sufocando porque não conseguem viver a própria vida. Então, através disso, acha que vai vencer aquela rejeição. Quais mecanismos você usou? Você já falou alguma vez? Eu agora sim vou
eu vou chutar o pau do balde quando eu tiver a oportunidade. Você fez algum voto desse tipo, em algum comportamento? Você chegou a fingir o que você não era? Você reage de forma agressiva quando sente a rejeição, sente uma crítica? Você justifica tudo, não assumindo os seus próprios erros? Você quer comprar as pessoas para se livrar da rejeição? Lembre-se, ninguém consegue agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, quanto menos nós. Então nós precisamos entender disso, que não é possível agradar as pessoas e que simplesmente devemos vencer confiando no amor de Deus e não dando lugar ao que as pessoas vão pensar como o norte da nossa vida, mas confiar no amor de Deus e entender que quando há uma oposição contra nós, a oposição real, ela é espiritual, não são as pessoas, porque as pessoas nós nunca vamos conseguir agradar. E aí tem a pergunta: você tem tentado agradar as pessoas para ser aceito? E a outra chave para vencer a rejeição, que além de não querer agradar a todos, é compreender que existe alguém que se agrada de você o tempo todo, independente do que você faz. Ele o ama e ele o aceita. Quem é esse? Deus. Deus e o seu amor incondicional. Então, o Salmo 27:10, um texto chave aqui: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Que bênção essa palavra, um eco, de Isaías 49:15, ainda que uma mãe possa se esquecer do seu filho que ama, eu não me esquecerei de ti. O amor de Deus sendo confirmado por nós. Salmo 27:10 aí citado, Isaías também tem esse texto. Bom, aqui temos, então, essa é uma verdade que você pode acreditar, uma verdade que é a base mais sólida da nossa fé, é a base mais sólida da nossa aceitação, é a base mais sólida para vencer a rejeição. Não há possibilidade de eu me sentir rejeitado se eu me sinto amado e aceito, completamente amado e aceito por Deus, porque Ele nunca vai me rejeitar. Então a minha fonte de satisfação, a minha fonte de autoimagem, minha fonte de autopercepção, minha fonte de valor, minha fonte de referência, de verdade, é que Deus me ama e Ele nunca vai deixar de me amar. Amém? Então vire para a pessoa do lado: olha, Deus te ama e Ele nunca vai deixar de te amar, do jeito que você é. Amém? Claro que tem a velha frase, Deus me ama do jeito que eu sou, Ele não me deixa como eu estou, porque Ele me ama e sempre vai me amar, mas Ele também vai transformar a nossa vida, Mas nesse contexto aqui, o que importa é você experimentar em primeiro lugar esse amor, porque é somente experimentando esse amor que você vai confiar e se lançar em Deus, que Ele vai poder transformar a sua vida. Então, com base nessa verdade, nós podemos dizer que sempre podemos ficar alegres, sempre podemos estar de bem com a vida, de bem com o próximo, de bem com Deus, claro, porque Ele nos ama, e de bem comigo mesmo, com você mesmo. E aí a chave é entender esse amor fluindo desde as raízes, e viver espiritualmente ao contrário do que quando fomos alcançados. Nós estávamos com uma raiz de trevas, da rejeição de Satanás, do mundo e do nosso próprio ego e das pessoas. Quando viemos para Jesus, nós saímos dessa raiz e passamos a ser enxertados
completamente enxertados numa outra raiz que encaixou toda ela de aceitação, de verdade, de amor, de felicidade, de graça, de bondade, de considerar-nos as primícias, os mais importantes, de dizer como o Pai disse para Jesus, é isso que diz o Senhor para você e para mim: você é o meu filho amado, em você está o meu prazer, a minha alegria. Então, quando nós entendemos que Ele, e só Ele é o que importa, no final só vai ficar a palavra dEle, e todas as outras vão estar caídas no chão. E essa palavra que Ele diz para você é que você é meu filho amado, você é minha filha amada. Em você está o meu prazer e a minha alegria. E aí então, nós não vamos ficar abalados com qualquer palavra dos outros, do mundo, com as circunstâncias, com setas malignas, mas nós vamos crer somente nisso. E aí não vamos variar com a opinião dos outros, que é a pergunta aqui, né? Não vamos variar. Seu humor tem variado? Você pode dizer sim, porque ele variou, mas não vai variar mais na medida em que você confiar nesse amor, porque aí você vai viver o que Jesus sonhou para você. E o que Jesus sonhou para você é extraordinário. 1 Coríntios 2:9 diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam. Você precisa se agarrar a essa verdade. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, o propósito dele é perfeito, o plano dele é perfeito, em todas as coisas ele trabalha para o seu bem. Por isso, Jesus ama você e ele quer que esse amor flua, nada pode te separar desse amor, é o que diz a Bíblia. O amor de Deus é perfeito para você, ele se encaixa como uma luva na sua vida, na minha vida. Nada é melhor do que estar no centro da vontade de Deus, e o centro da vontade de Deus é você experimentar esse amor e viver esse projeto de amor que ele tem para você. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará na escuridão. Deixo a paz, a minha paz deixo para vocês, não como o mundo a dá. Então, confie no Senhor e saiba que na medida em que você aceita esse amor, e ele vai te dar mais amor ainda. Quando você aceita amor, ele vai te dar mais amor ainda. E o propósito do Senhor, ele é perfeito. Os pensamentos de Deus são para o nosso bem. Os pensamentos e os planos de Deus são os melhores. Ainda que nós não enxerguemos muitas vezes, que eles são muito mais altos. Às vezes eles estão ocultos. Mas mesmo assim nós podemos confiar, porque somos chamados para vivermos este plano, vivermos este projeto de luz, de amor, de paz, de vitória, de frutificação, de realização. Não existe nada melhor do que realizar o propósito de Deus para a sua vida. E Ele te chama para viver esse amor e ser um canal desse amor. Mas para ser um canal desse amor, você precisa aceitar esse amor incondicionalmente. Precisa rejeitar esse sentimento de rejeição e receber esse amor, confiar nesse amor, receber toda a aceitação, deixar de fora toda a rejeição, entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele, confiar no seu amor. Essa fé que vem pelo amor, que você pode confiar totalmente, que ele levou sobre si toda a rejeição do mundo, ele levou sobre si toda a rejeição de Satanás, ele levou sobre si toda essa rejeição do meu interior, e ele me fez um novo ser, um homem novo, uma mulher nova, um filho novo, uma filha nova do seu amor,
Por isso você pode dizer e viver esse amor, experimentando essa aceitação em primeiro lugar. Lance-se ao Senhor nessa noite, que Ele vai cumprir esse plano na sua vida. Fique em pé agora. E ao refletirmos aqui os Salmos 23:4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus tem um caminho de vitória, proteção e refúgio para você. Em meio às rejeições que você viveu, Jesus te chama para uma vida de aceitação. Você é um príncipe, você é uma princesa, você é um escolhido, você é uma escolhida, você é um filho amado, uma filha amada, você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus, você é alguém muito especial e o amor de Deus está te envolvendo. Levante as suas mãos e vamos orar. Pai, nós rejeitamos toda rejeição, toda opressão e perturbação que o diabo tenta lançar. Nós rejeitamos agora esse espírito de trevas do mundo, a rejeição, esse espírito, ó Deus querido, muitas vezes que outros falam, todas essas palavras e experiências de rejeição desde o ventre, nós rejeitamos e proibimos que dominem nossos sentimentos e entregamos agora tudo, todo o nosso pensamento, tudo, todos os nossos sentimentos, tudo, toda a nossa mente, tudo, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, para que sejamos cheios do Espírito Santo e desse amor, e esse amor venha fluir e sejamos canais desse amor, e esse amor venha produzir fruto e venhamos a estar dentro do centro da Tua vontade, do Teu plano perfeito. Pai, nós te pedimos, Senhor, capacita-nos e ajuda-nos no interior a vivermos essa verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, aleluias. Que Ele te ama e tem o melhor. Então, queridos homens, lá na outra sala, mulheres, fiquem por aqui e vamos direto para as partilhas. Se você precisar passar pelo sanitário, passe ali no fundo. Deus abençoe.